assim, eu quero dar o início, né, agradecendo a SOCEP pela oportunidade de estarmos aqui, né, essa noite, para mais um evento do Departamento de Gastropediatria da nossa querida SOCEP. Agradecer principalmente às palestrantes, doutora Eudênia e doutora Julie, né, que se dispuseram a vir aqui. Agradecer às pessoas que estão assistindo, que são muito importantes para nós, que são os pediatras, né, que lidam com todas as nossas crianças, e outras pessoas que não são pediatras que estão nessa live. Uma coisa muito importante que a gente sabe, é que o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, ele é comemorado no dia 19 de maio. Por isso, né, é promovida uma campanha todo ano, em maio, chamado Maio Roxo. Daí a nossa postura que nós estamos hoje, em homenagem ao Maio Roxo e à nossa especialidade, essa subespecialidade na gastropediatria, usando a nossa camisa sobre a doença inflamatória intestinal, fazendo jus a essa especialidade. Então, esse dia é muito importante, né, porque ele visa chamar a atenção da sociedade e de todas as pessoas para a conscientização e melhoria da qualidade de vida desses pacientes, que realmente eles sofrem muito com a doença inflamatória, que é uma doença debilitante e que causa muitos problemas. E o número de casos de doença inflamatória no mundo tem aumentado, principalmente na pediatria, que nós temos visto que assim, uma coisa é como fosse um boom de crianças que nos chegam no nosso ambulatório, frequentemente, todos os ambulatórios, todas as semanas, números de casos novos. E o motivo, né, porque estamos aqui, né, é exatamente para chamar a atenção que a doutora Eudênia e a doutora Julie vão fazer, porque quem primeiro pega o paciente, normalmente, são os pediatras. E essa doença, como ela é uma doença debilitante, devastadora, ela causa muitos problemas, e o retardo no diagnóstico dessas crianças, né, causa um prejuízo muito grande para as crianças como um todo, né, porque elas estão num momento de desenvolvimento, de crescimento, e essa doença, muitas vezes, causa problemas de desenvolvimento, e as crianças apresentam, muitas vezes, déficits ponderais antes mesmo da doença se manifestar. Então, assim, nós precisamos, né, ter cuidado e pensar mais em doença inflamatória intestinal. A gente faz parte de um serviço de gastropediatria no Alberceiro, composto por vários gastropediatras, e nós temos um ambulatório, né, que se iniciou em 2014, eu tive essa ideia de começar esse ambulatório para que a gente pudesse receber as crianças e tratá-las mais de perto e com um olhar bem mais diferente, para podermos chegar a um tratamento bem mais efetivo para elas. Então, o que é que nós fizemos? Eu iniciei esse ambulatório, no começo nós tínhamos cerca de 30 crianças, daí eu convidei a doutora Eudênia para participar comigo, e a gente começou esse serviço, né, continuou, e hoje nós atendemos mais de 300 crianças com doença inflamatória, e nos tem causado muitas surpresas a cada dia, porque nós temos visto esse número aumentar, assim, vertiginosamente. E talvez isso também tenha acontecido pelo diagnóstico um pouco mais precoce, que antes era bem mais difícil. Mas é um desafio ainda muito grande, né, para essa equipe, porque nós também não dispomos de uma equipe multidisciplinar completa, que nós realmente queríamos, né. Então, assim, o que é que eu quero apresentar as duas palestrantes de hoje, a doutora Eudênia, foi minha residente, quando ela chegou no serviço, então, para mim é uma honra. A doutora Julie também foi minha residente já, ela fez R3 e R4 de gastropediatria no Alberceiro. A doutora Eudênia é gastropediatra, ela fez residência médica em pediatria no Alberceiro e residência em gastropediatria também no Alberceiro. Ela é mestre em saúde da criança e do adolescente pela UES e é doutora em medicina morfofuncional pela UFC. Ela integra o ambulatório de doenças inflamatórias junto conosco, e ela é professora, ela é docente da Universidade de Fortaleza, na Faculdade de Medicina da Universidade de Fortaleza. Doutora Eudênia, não sei se eu esqueci, mas que você tem um currículo muito vasto,
muitos trabalhos publicados e tal, uma pessoa bem preparada. Doutora Julie, nossa mais nova aquisição, fico muito feliz porque ela fez parte da nossa residência médica, está conosco hoje no serviço. Ela fez residência em pediatria no Hospital Barão de Lucena, em Recife, fez R3 e R4 em gastropediatria no Albert Seib e trabalha atualmente conosco. E eu passo a palavra para vocês e quero agradecer a participação. Muito obrigada. Doutora Eudênia. Boa noite a todos, né? É um prazer, eu agradeço o convite. E, doutora Amália, a senhora esqueceu, sim, de algumas coisas do meu currículo. Uma delas é que, de aluna da doutora Amália, eu passei a ser amiga, né? E que a doutora Amália, além de ser minha preceptora, ela é minha madrinha. Pois é. É uma pessoa, assim, é uma pessoa muito especial, e que ela iniciou esse ambulatório de doença inflamatória e logo depois me chamou, e também assim, eu fico muito honrada de fazer parte, né, desse ambulatório, onde a gente tem o apoio, né, além da equipe nossa de gastro, que fica com os nossos pacientes mais graves na enfermaria, nós temos o apoio da direção clínica do Hospital Infantil Albert Seib, direção geral, né, que tem nos apoiado também nesse grande desafio. Eu queria começar, vou começar aqui logo compartilhando. Primeiro, eu queria só pedir, gente, que essa aula eu vou passar alguns vídeos, né? E a gente ficar só atento para desligar os microfones para não ter interferência. Vou começar a compartilhar aqui. Pronto. Acho que já está todo mundo conseguindo ver o primeiro slide, tudo ok? Tá ok. Ok, então vamos nós. Então, gente, a doutora Amália, né, ela solicitou brilhantemente estar hoje no departamento de gastropediatria da sociedade, né, da Sociedade Cearense de Pediatria, e teve essa ideia da gente, nesse mês do Maio Roxo, que é um mês em homenagem, né, em comemoração à doença inflamatória intestinal, da gente fazer essa palestra. Então, hoje eu vou estar de parceria com a Julie, né, que está no serviço conosco, mas que o principal protagonista da noite de hoje é o pediatra. É ele, o pediatra, né, que hoje vai ser o foco dessa apresentação. Nossos objetivos da aula de hoje vão ser a epidemiologia, o quadro clínico e o diagnóstico da doença inflamatória intestinal. E por que não começar essa nossa aula com um dos protagonistas da pediatria do Ceará, certo? Aleatoriamente, nós escolhemos algumas pessoas, pedimos para participar da aula e 3 pessoas nos enviaram o vídeo. Então, aqui eu vou passar para vocês o que a doença inflamatória representa aqui hoje na visão do pediatra. Olá, vou tecer alguns comentários sobre a doença inflamatória intestinal. Essa doença tem um pico de prevalência nos adolescentes e nos adultos jovens. Contudo, hoje, na prática do dia a dia, e até a literatura já mostra que tanto os países desenvolvidos como os países de desenvolvimento, a frequência dessa doença está cada vez mais presente, e em todas as faixas etárias. Contudo, o alerta deve ser dado, principalmente no acometimento em faixas etárias mais precoces, que muitas vezes o envolvimento intestinal pode ser mais severo e o maior comprometimento na criança que apresenta essa doença. Se formos ver assim, de forma detalhada, a epidemiologia, em termos mundiais, tem muitos estudos pontuais. Esses estudos pontuais já denotam a repercussão mais frequente dessa doença. Não poupando assim, a área geográfica, não poupando faixa etárias. Nós, como pediatras, né, temos o dever de abrir o diagnóstico diferencial para essa doença. Pois é, gente, como é que nós, pediatras, estamos vivendo um momento bem difícil, mas o aumento da prevalência das doenças inflamatórias não é coisa de hoje, né?
E vocês, pediatras, devem estar sentindo isso nos ambulatórios, nas emergências, nos consultórios. E esse aumento, como é que ele pode ser explicado? Por muitos anos, sabemos que tem uma convergência entre fatores hereditários e, provavelmente, fatores ambientais, né? Isso já é uma coisa bem pontuada. Mas a microbiota intestinal, que é uma coisa que hoje está em evidência, muitos estudos, mensalmente, inúmeros estudos vêm sendo apontados sobre a microbiota intestinal em todas as patologias, então não ia ser diferente na doença inflamatória intestinal. Eu peguei aqui esse artigo, que ele fala um pouco da patogênese e dessa interação da função da microbiota na patogênese dessas doenças inflamatórias. E esse artigo, ele pontua muito bem o papel dessa microecografia, né, bacteriana intestinal anormal, ou seja, uma disbiose. Nós somos totalmente colonizados por bactérias, isso não é nenhuma novidade. E no intestino, o que acontece, né? No intestino, além de ter uma diversidade enorme de bactérias, elas vão estar presentes de formas diferentes em todo o intestino. Além disso, um estudo de microbiota torna-se difícil porque elas não estão só no lume intestinal, elas vão estar também aderidas na mucosa intestinal. E é através dessa ruptura dessa mucosa em que vai começar a ocorrer a inflamação, uma inflamação crônica que vai sinalizar as manifestações clínicas. Além disso, dessa microbiota estar presente, que ela vai alterar esse muco intestinal, que é um fator de proteção, né, uma barreira intestinal, ela vai tornar esse muco mais fluido. Isso, com certeza, é atrelado a fatores genéticos, tem alguns genes já identificados na doença inflamatória, e os fatores ambientais. Aí a gente não vai saber se a microbiota vai mudar de acordo com esses fatores, ou se realmente esses fatores vão ter a influência dessa microbiota. E um terceiro ponto que esse artigo fala, é o papel que essa microbiota não é só o tipo de bactéria que vai, vamos dizer assim, causar todo esse distúrbio, mas também a função de cada uma delas, né? E a função delas está muito atrelada desde a diminuição dos ácidos dos graxos de cadeia curta até aminoácidos, elas vão estar interferindo nos produtos, né, dos metabólicos dessas bactérias, né? Ou seja, além da microbiota em si, o microbioma também vai estar entrelaçado nessa patogênese. E o que é que vai levar a isso, né? Com certeza essa disbiose. Eu vou ter uma redução de firmicutes, né? Eu vou ter uma microbiota menos diversificada, com certeza, né? Nessas pacientes, e um aumento dessas bactérias também, bactérias patogênicas, dentro da mucosa intestinal. Como é que a gente vai poder, vamos pensar aqui em prevenção, como seria que a gente poderia fazer a prevenção dessa microbiota intestinal? Então, essa prevenção, ela vem sendo, assim, discutida que, pelo menos, a parte genética, não teríamos como fazer essa prevenção genética, né? Mas o aleitamento materno, mais uma vez, os pediatras sabem da importância do aleitamento materno, e o aleitamento materno também é um fator protetor para as doenças inflamatórias intestinais, e a alimentação, principalmente, né? Que esse boom de pacientes, esse aumento de pacientes com doença inflamatória, começou a ocorrer nos países industrializados, com a dieta rica em açúcares, ricas em alimentos processados, né? Pobre em fibras, muitos carboidratos. Isso aí é uma coisa que realmente... E essa mudança na alimentação é que talvez seja das causas desse aumento da doença inflamatória intestinal. Então, fatores ambientais benéficos, que seria a pessoa morar em fazendas, né, criar pets, isso é uma coisa importante para a prevenção. O uso de medicamentos tem que ser cautelosamente feitos também. Todos esses fatores, eles iriam influenciar nessa alteração da microbiota intestinal.
Mesmo assim, como o doutor Lício falou, essa prevalência vem aumentando, e será que vem mesmo? Aí eu queria que a Júlia agora falasse o que ela acha disso, o que ela tem visto nesse aumento da doença inflamatória. Bom, boa noite. Realmente a gente vem percebendo que nos últimos 25 anos, né, tivemos um aumento significativo no número de pacientes com doença inflamatória intestinal. E realmente quem é da especialidade já vem notando esse aumento há alguns anos, né? E o que a gente vê da atualidade agora é que esse aumento está sempre sendo percebido no consultório dos pediatras, né? Então, principalmente quem é gastropediatra, a gente que está seja no ambulatório ou na enfermaria, vez por outra a gente se depara com um paciente mais grave, que a gente nota ali que se tivesse tido um diagnóstico precoce, o quanto teria mudado a qualidade de vida daquele paciente, a repercussão da doença naquele paciente. Então, por isso que é importante a relevância desse tema da gente estar discutindo hoje à noite, né? Então, assim, com relação ao aumento, só o slide anterior, desculpa, doutora. Com relação ao aumento da doença, realmente vários estudos científicos já vêm mostrando, né? E o que é que diferencia a doença inflamatória na faixa etária pediátrica da doença inflamatória na faixa etária adulta? Realmente, como já foi, até o doutor Lício já comentou, a doença inflamatória na faixa etária pediátrica, ela tem esse envolvimento anatômico mais extenso no momento do diagnóstico e tem uma rápida progressão. Então, o que a gente percebe, principalmente nos pacientes que a gente atende, é que quanto mais precoce esse diagnóstico, mais complicada a doença. Isso muito envolvido com fenótipos de maior gravidade. E o que a gente percebe é que a doença inflamatória pode ser diagnosticada em qualquer faixa etária, e o que a gente tem de estudos científicos mostrando é que essa taxa de 10% a 20%, que é uma taxa elevada, né, de diagnóstico ainda na infância. E o que a gente tem de estudos científicos com relação a essa porcentagem, né? O que a gente vê é um aumento da incidência de forma global, realmente, em todos os países. E o que a gente tem no Brasil? Bom, no Brasil a gente ainda está um pouco limitado com relação aos estudos científicos, ainda precisamos de mais trabalhos, mas o que a gente tem de dados atual é que temos um crescimento da doença de Crohn de 11% e da colite ulcerativa de 15%. A maioria dos trabalhos, eles chamam a atenção para esse aumento maior da doença de Crohn. Pronto, e o que a gente tem no Ceará, né, com relação ao nosso ambulatório, que foi muito bem falado pelo doutor Amália, né, criado desde 2013 até hoje em dia, né, que nos dá muito orgulho, cada vez crescendo mais, com novos pacientes. E o que a gente tem de dados de 2013 e dados recentes agora de 2019, a gente já consegue ver realmente esse aumento, né, com relação à colite ulcerativa, passamos do número de 48% para 51%, os pacientes com doença de Crohn de 19% para 31%, e a gente teve um diferencial agora que a gente está conseguindo classificar melhor os pacientes com a colite alérgica, né? Então, esse percentual que era indeterminado de 33%, a gente consegue agora diferenciar em 12% de pacientes com colite alérgica, e o restante, realmente, 6% fica ainda como colite indeterminada. Bom, e falando só um pouco por cima, realmente, né, das formas de apresentação, né, que a gente já sabe muito bem, a doença de Crohn e a colite ulcerativa, cada um com características específicas, né, que faz a gente, no momento do diagnóstico, raciocinar um pouco mais para um ou um pouco mais para outra, né, a depender do comportamento de cada doença. Então, a doença de Crohn, como a gente já sabe, pode acometer da boca ao ânus, né, sendo que o reto, geralmente, ele é polpado. A colite ulcerativa, mais confinada à região do colo, mas reto-esquimóide também sempre podendo estar envolvido. Na doença de Crohn, muito característica a presença das fístulas, dos abscessos, da lesão perianal, que a gente já não encontra tanto na colite ulcerativa. Essa questão da doença de Crohn tem um acometimento assimétrico e segmentar, e na colite ulcerativa, assim, um acometimento mais simétrico e contínuo. E da doença de Crohn, essa inflamação transmural, realmente. Por isso, essa maior chance, né, das formas penetrantes, fistulizantes, que na doença de Crohn a gente já não consegue ver. E realmente no histopatológico, ali, depois que a gente recebe o resultado do biópsia, a presença dos granulomas, que é muito comum na doença de Crohn, e a gente já não encontra tanto na colite ulcerativa. Então, o que a gente percebe, esse estudo do ECO, que é estudo europeu, né, de doença de Crohn e colite ulcerativa, eles falam que 10% dos pacientes com colite ulcerativa podem mudar esse diagnóstico para a doença de Crohn até dentro dos primeiros 5 anos. Bom, e o que a gente tem na nossa realidade, na faixa etária pediátrica principalmente, é que muitos pacientes, a gente fica com esse diagnóstico, né, da colite indeterminada,
da colite não classificada, principalmente quando os pacientes, quando a gente dá o diagnóstico de pacientes com idades mais precoces. Então, a grande maioria, a biópsia acaba que não fecha muito para a característica de Crohn ou para colite, o acometimento da macroscopia também não fecha muito para um ou para outro, então a gente fica nesse diagnóstico da colite não classificada, que é um diagnóstico temporário até a definição para Crohn ou colite, e atualmente tem essa porcentagem, que 6% das crianças ficam com esse diagnóstico após uma investigação completa. Pronto, e com relação à classificação, né, existem várias classificações, classificação de Paris, a gente resolveu trazer aqui essa classificação que a gente achou a mais prática com relação à faixa etária de acometimento. A doença inflamatória pediátrica acometendo menores de 17 anos, a doença inflamatória de início precoce menor que 10 anos, doença inflamatória de início muito precoce, menor que 6 anos, a doença inflamatória da infância, menor que 2 anos, e, curiosamente, temos também a forma neonatal, né, que é mais rara, mas que já foi relatada, acometendo crianças até 28 dias de vida. Pronto, e quando a gente fala de doença inflamatória na faixa etária pediátrica, é muito interessante a gente estar discutindo também aqui essa questão das doenças monogênicas, né, e o que são essas doenças. Foi descrito um grupo de doenças que por atuarem por alterações da barreira epitelial, essa mesma barreira que a doutora Eudênia já conversou, ou por alterações na imunidade inata e adaptativa, elas acabam se manifestando da mesma forma que doença inflamatória intestinal. Então, é importante a gente ter essa visão do diagnóstico diferencial para essas crianças que têm um diagnóstico muito recente, que é o que a gente está tendo na nossa realidade ultimamente, né? Crianças cada vez mais novas tendo diagnóstico de doença inflamatória intestinal. Então, ter atenção para esse grupo de doenças monogênicas em crianças que têm um diagnóstico menor que 6 anos, crianças que tenham ali um histórico familiar de imunodeficiência, que tenham infecções recorrentes atípicas, ou uma doença inflamatória muito grave, sem resposta terapêutica convencional. Dentre os grupos dessas doenças monogênicas, pode passar, doutor? Acho que esse é o último, Júlio. Pode passar. Pronto, aí o que a gente tem de mais citados, né, são as mutações na interleucina 10, imunodeficiência combinada grave, doença granulomatosa crônica e síndrome proliferativa ligada ao X. Então, é interessante a gente sempre estar com essa noção também dessas possibilidades. Pois é. Aí, assim, para o pediatra, né, são tantas as classificações, porque, bem, doutor Eudênia, eu achava que a doença inflamatória era só a doença de Crohn e a retocolite. E agora vem com mais coisas para nós pediatras. Mas é exatamente isso que a gente queria aqui hoje. Que além dessas duas classificações, nós na pediatria já temos classificações dessa doença, que ela pode ser de início precoce, da infância, né? Então, nossa, bebê recém-nascido, eu vou dar esse diagnóstico de doença inflamatória, não só bebês dessa idade, como de outras faixas etárias, crianças menores, eles vão poder ter essa doença inflamatória de forma, muitas vezes, mais grave do que em crianças maiores ou até mesmo de adultos. Então, fica aqui, assim, para o quadro clínico, nós vamos chamar agora uma outra pediatra, que vai falar um pouquinho como é que seria para o pediatra ver esses quadros clínicos atualmente, o diagnóstico diferencial. Vamos ver lá. São muitas as indagações feitas pelo pediatra geral de como diagnosticar uma doença inflamatória intestinal. São muitas as perguntas, são muito os questionamentos de como abordar essa família e essa criança. Como essa criança nos chega com a diarreia intercalada com constipação? Essa criança tem celíaca, essa criança tem doença inflamatória intestinal, e sob a busca constante da mãe em relação ao peso e altura. Criança que tem diarreia associada a um ganho de peso e um ganho natural inadequado. Isso nos faz pensar em várias patologias, dentro dela o diagnóstico diferencial à doença inflamatória intestinal. Entre a criança que tem diarreia associada ao sangue, como faz diferencial em relação à doença inflamatória ao PLV? Só a idade nos importa? Outra uma pergunta frequente. E dentro dessas indagações, a necessidade de maior conhecimento que a gente seja a par do dia a dia dessas crianças em relação aos seus sintomas. Muito bem, gente. Doutora Roseni, que falou muito bem isso aí. Eu imagino numa consulta, ou até mesmo numa enfermaria, para entrar com todas essas sintomatologias e chegar no diagnóstico de doença inflamatória intestinal.
ela pode se apresentar na forma de diarreia, na forma de constipação, e o déficit pontoestatural é também uma coisa muito importante, né? A doença celíaca, quando for uma diarreia sem sangue, então ela vai fazer parte do screening da investigação das síndromes desabsortivas, e a PLV, por que não? Já tivemos pacientes que começaram um quadro de diarreia com sangue nos primeiros dias de vida, foi feita fórmula de aminoácidos para esse paciente, e com 6, 7 meses, ao iniciar a alimentação complementar, ele começou com uma fístula vaginal até mesmo, e esse paciente tinha um diagnóstico, na realidade, era de doença inflamatória intestinal. Então, vai entrar no diagnóstico diferencial, inclusive das crianças menores. Vamos ver um pouquinho como é que vai ser essa manifestação clínica nas duas formas, né, na colite ulcerativa e na doença de Crohn. Então, a colite ulcerativa, ela vai vir geralmente, mais caracteristicamente, como uma diarreia sanguinolenta, com quadro de dor abdominal ou de uma anemia persistente. O início da colite ulcerativa na criança, assim como no adulto, é um início insidioso, tem uma variação na intensidade e duração desses sintomas, e, às vezes, eu posso ter períodos assintomáticos intercalados com períodos sintomáticos. Na doença de Crohn, a Julie já falou um pouco, na doença de Crohn, eu vou ter um acometimento mais, vamos dizer assim, de forma mais ampla. Por quê? Vai depender do segmento acometido. Como a doença de Crohn, eu posso ter uma inflamação que vai da boca ao ânus, então eu tenho 3 formas de apresentação. Eu tenho a forma inflamatória, né? Eu tenho a forma estenosante ou a penetrante fistulizante. Então, vamos ficar atentos para as crianças que chegam para vocês apenas com uma fístula perianal. Isso já você tem que pensar, com certeza, em uma doença de Crohn. As manifestações mais clássicas, então, da doença de Crohn, além da diarreia e dor abdominal, que muitas vezes, gente, os sintomas das duas, você não vai dizer, esse é um Crohn e esse é uma doença inflamatória. A depender do tipo de sintomatologia. Claro que se for uma doença fistulizante, eu vou pensar numa doença de Crohn. Então, a doença perianal vai estar presente dentro dessas manifestações clínicas, né? Febre e perda de peso, a depender também do acometimento, que eu vou ter uma síndrome desabsortiva. Na doença de Crohn, eu tenho uma variação na apresentação, ela é uma variação bem maior do que na colite ulcerativa, mas também eu vou ter tanto início insidioso, como períodos de remissões e recorrências, né, dessas manifestações clínicas. Eu peguei um artigo que a doutora Roseni pontuou muito bem, esse déficit ponderoestatural, né? Até que ponto isso é importante na doença inflamatória. Então, esse artigo é agora, do ano passado, eu não sei mais nem que ano nós estamos, com essa pandemia, a gente acha que estamos meio sem saber os dias direito. Mas esse é de 2020, foi uma publicação que eles pegaram adultos e foram ver, um estudo de corte, foram ver um retrospectivo de quando eles eram crianças. Então, são 4.201 indivíduos com diagnóstico de doença inflamatória que tiveram início dos sintomas na infância. Um período bem amplo desse paciente, desde 1990 até 2004. Eles pegaram um banco da Suécia, né? Sonho nosso de um dia a gente ter aqui no Brasil um banco em que a gente tenha catalogado todos esses nossos pacientes. Então, a doença de Crohn, participaram do estudo 1.640, colite ulcerativa 2.201, e a colite não classificada, seja aquela indeterminada, 360 pacientes. E eles esse estudo chegou à conclusão que os pacientes com doença inflamatória de início na infância, em média, atingem um nível ligeiramente inferior de altura adulta do que os seus pares saudáveis. E a altura adulta foi mais reduzida em pacientes com início da doença na pré-puberdade e naqueles com o curso de doença mais grave. Com certeza, os nossos pacientes que chegam, a maior ânsia deles sobre o crescimento. Doutor, eu vou crescer, né? E deve chegar para o pediatra também. A doença inflamatória, essa failure to thrive, essa falha no crescimento,
ele vem um mecanismo, é um efeito direto da inflamação, né? Onde eu vou ter aumento de citocinas pró-inflamatórias. Além disso, eu vou ter uma diminuição da ingesta de alimentos pela má absorção, esses pacientes são anoréticos, né? Perda de nutrientes e um aumento, esse paciente ele tem um aumento do requerimento energético. Isso aí vai levar tanto à desnutrição, como um atraso puberal, que também é um outro sintoma que o pediatra tem que observar. Os pacientes seus que têm atraso puberal devem entrar no screening para investigação de doença inflamatória. Esse atraso do crescimento pode ocorrer também uma diminuição da mineração óssea, eu não quis ampliar os estudos, mas cada um desses são bem respaldados pela literatura, e esse paciente tem piora da qualidade de vida e muitas vezes problemas psicológicos. O perfil da criança com doença inflamatória, 10 a 40% dessas crianças, elas têm déficit de crescimento. E olha só, gente, o déficit de crescimento, ele pode ser um sintoma inicial da doença de Crohn. Não ter diarreia, não ter constipação, só déficit de crescimento. Então, devemos ficar atentos a isso. Manifestações clínicas da doença inflamatória são inúmeras, né? Que vai desde uma dor abdominal, uma diarreia, os pacientes têm diarreia noturna, né? Que a gente já não vai mais pensar naquelas diarreias funcionais, uma enterorragia, fadiga, esses pacientes realmente eles têm uma atividade diária reduzida, febre, hiporexia, massa abdominal pode surgir a depender da patologia, evoluir com nutrição, presença de aftas orais, perda de peso, atraso no crescimento, atraso puberal, distensão abdominal, em quadros mais graves, sintomas obstrutivos, né? Na doença de Crohn, a doença perianal, com fístulas e abscessos, constipação, alterações do sono. Isso tudo, esse comprometimento, né, ele pode ser insidioso ou abrupto, e vai realmente levar a um comprometimento, tanto da parte social, a vida escolar, a falta à escola realmente é uma queixa, muitos dos nossos pacientes, eles chegam a perder o ano letivo, né, e nas crianças maiores, vida sexual também, elas vão estar, vamos dizer assim, prejudicada, né, isso, com certeza, na dependência de exacerbação e remissão dessa doença. Além dos sintomas intestinais, eu vou ter os sintomas extraintestinais, né? Muitas vezes esse paciente, eles são encaminhados ao gastropediatra, eles vêm da reumatologia, né? Às vezes da hepatologia. Esses pacientes, eles podem ter artralgia, artrite, eritema nodoso, eu não vou ler tudo, mas com certeza, qualquer uma dessas alterações, pacientes com alterações de transaminases apenas, pode ser uma colangite esclerosante, em que 90% dos pacientes com colangite esclerosante podem ter a colite ulcerativa. Isso tudo, gente, hoje só o microfone para poder a gente continuar. Isso tudo vai depender, com certeza, desses sintomas, da localização da área afetada, né? A extensão da doença também é um ponto importante, e essa doença, ela vai ter graus de atividade diferentes, né? A manifestação sistêmica ou extraintestinal também, comorbidades, muitas vezes alguma comorbidade pode vir junto e exacerbar ou antecipar uma sintomatologia de uma doença inflamatória, e complicações dessa doença podem surgir. Então, o quadro clínico, ele vai depender muito do segmento do trato gastrointestinal envolvido. E, para diagnóstico diferencial, para tirar algumas ansiedades do pediatra, como a doutora Roseni mesmo falou, vou pensar em doença celíaca, vou pensar em alergia à proteína do leite de vaca, a Julie falou aquela classificação, então, cada uma das faixas etárias, eu vou ter um diagnóstico diferencial em que eu vou ter que excluir ou pensar também nesses casos. A doença inflamatória no período neonatal, a enterocolite necrosante, as colites alérgicas, no caso, a PLV, né, o ríspro, uma enterocolite associada ao ríspro, o megacolo tóxico, no caso. Esses pacientes obrigatoriamente têm que ser triados para imunodeficiências primárias.
Nas crianças um pouquinho maiores, né, que é aquela doença inflamatória infantil, até os 2 anos de idade, também a alergia à proteína do leite de vaca e as imunodeficiências. Nos de início muito precoce, que hoje esse termo é muito usado, gente, se forem a congresso vocês vão ver isso, que são crianças abaixo de 6 anos de idade, as colites eosinofílicas, que têm aumentado muito no nosso ambulatório, as imunodeficiências, né, as doenças de BC, autoimunes, né, então tudo isso deve ser pontuado e lembrado. Não só o diagnóstico diferencial é importante para os pediatras, né, e agora vamos chamar agora uma outra pediatra, que também é uma protagonista, né, como todos vocês que estão assistindo essa apresentação. Eu, como pediatra geral, gostaria de compreender o meu papel, né, como pediatra para a condução de um paciente com suspeita de doença inflamatória intestinal. Antes mesmo de eu ter que encaminhá-lo gastro, ainda que eu tenha essa suspeita, seria interessante eu já conseguir fazer algo por ele no meu consultório, seja pedindo algum exame laboratorial com algum marcador específico, seja fazendo isso para a família, mostrar a importância desse exame no diagnóstico da doença. Patrícia, por favor, desliga aí o... Eu, como pediatra geral, gostaria de compreender o meu papel, né, como pediatra para a condução de um paciente com suspeita de doença inflamatória intestinal. Antes mesmo de eu ter que encaminhá-lo gastro, ainda que eu tenha essa suspeita, seria interessante eu já conseguir fazer algo por ele no meu consultório, seja pedindo algum exame laboratorial com algum marcador específico, seja fazendo a própria colonoscopia, mesmo que um exame invasivo, mas se for importante, eu preciso passar isso para a família, mostrar a importância desse exame como diagnóstico da doença. E acredito que, muitas vezes, quando nós, pediatra geral, conseguimos conduzir esse paciente no nosso ambulatório, isso facilita o tratamento, né, precoce dessa criança que será acompanhada, com toda certeza, pelo gastropediatra. Então, acredito que nós precisamos ter um papel importante, né? Nós temos um papel importante, já que estamos na linha de frente desse paciente. Então, fico muito feliz se eu conseguir esclarecer essas minhas dúvidas e conduzir melhor minhas crianças. As dúvidas da doutora Maria Lísia também podem ser as dúvidas de outros pediatras, né? E aí a Júlia vai tecer alguns comentários desses exames complementares. Pronto, então, uma vez que você levante essa hipótese diagnóstica, né, da doença inflamatória, então a gente vai dar o diagnóstico através dessa complementação, realmente, daquela anamnese, daquela história clínica detalhada, dos exames laboratoriais, dos exames endoscópicos com a histologia, né, com o resultado da biópsia, e em alguns momentos a necessidade dos exames de imagem. Bom, e o que a gente traz aqui realmente que já pode ser solicitado, né, já pelo pediatra geral, antes do encaminhamento, os exames laboratoriais gerais, né, então um hemograma completo, a solicitação dos marcadores de inflamação, PCR, VHS, proteína total de fração, transaminase e gama-GT. Então, lembrando que são exames inespecíficos, né, então, por exemplo, até o PCR, né, é conhecido que 15% da população não positivo PCR, mesmo tendo um processo inflamatório. Então, são exames que a gente vai solicitar para a gente montar o nosso quebra-cabeça, mas que realmente a gente vai ter que levar em consideração outras coisas, né? Com relação aos exames sorológicos mais específicos, realmente que já podem ser solicitados, né, o ASCA e o ANCA, e a gente sabe que realmente são exames que, uma vez positivo, chamam a atenção para a gente, para a doença inflamatória, mas também negativo, a gente não vai excluir essa possibilidade que a gente tem uma porcentagem realmente dos pacientes com Crohn e colite que não vão positivar. E lembrando sempre que os exames laboratoriais normais não vão excluir o diagnóstico. Então, a gente tem essa percentagem do ASCA, né, de 50% a 70% que positiva, e do ANCA, 60% a 70% que vão positivar apenas. Pronto, e com relação à calprotectina fecal, não sei se todo mundo já ouviu falar na calprotectina fecal, mas para a gente, realmente, do ambulatório de doença inflamatória, é um importante aliado
tanto para acompanhamento desses pacientes e para diagnóstico, ela também vai ter um papel importante. E o que é a calprotectina fecal? É um exame que tem uma sensibilidade boa, é conhecido que tem uma sensibilidade maior até do que os marcadores inflamatórios sanguíneos. E o que é basicamente? A calprotectina, ela é uma proteína ligadora de cálcio e zinco, que ela está presente nos granulócitos. E a presença dela nas fezes vai depender dessa passagem dos neutrófilos da parede inflamatória, da parede intestinal inflamada, para a mucosa intestinal e que vai ser eliminado nas fezes. Isso mostra para a gente que tem uma atividade inflamatória ali intestinal. O que a gente percebe é que a calprotectina ela tem uma boa correlação, principalmente com o acometimento da doença colônica, né, com o acometimento ali do cólon. Mas também é um exame que não vai ser realmente assim, se vier negativo, a gente não vai poder excluir a doença inflamatória intestinal. O que a gente tem de valores, né, para a calprotectina é que de 100 a 250 pode estar mostrando para a gente uma inflamação possível, acima de 250 já mostrando uma doença ativa, né, uma inflamação ativa. Muitos artigos falam também da importância da calprotectina para a gente conseguir descartar ali, para a gente conseguir diferenciar patologias orgânicas de patologias funcionais, né? Por exemplo, valores bem mais inferiores da calprotectina, se você receber um exame com valor abaixo, menor ou igual a 50, né, já afasta mais a possibilidade da doença orgânica, né? Então, a gente já pode pensar ali também nas causas funcionais, no síndrome do intestino irritável. Os valores que ficam ali intermediários, né, de 50 a 100, é interessante, né, uma vez que vem esses valores, né, o pediatra ir descartando outras possibilidades de inflamação intestinal, né, fazer um tratamento antiparasitário, descartar a infecção, uma co-infecção ali também. Então, e se realmente você repetir o exame e permanecer valores alterados, né, a solicitação dos exames de investigação, né, da colonoscopia, por exemplo. E o que a gente usa muito, né, no nosso ambulatório, a calprotectina, também para o segmento dos pacientes, né? A gente sabe que a colonoscopia é um exame importante, mas um exame invasivo. Então, assim, os pacientes que a gente está acompanhando que estão bem ali, sem nenhuma manifestação, que está com a calprotectina boa, então a gente acaba adiando um pouco mais a realização da colonoscopia para esse controle, para esse acompanhamento dos pacientes, né? Então, assim, a gente percebe que nem todos os serviços têm essa facilidade da calprotectina, a gente no ambulatório no SEIB tem essa facilidade, né? Que bom, e é uma importante aliada realmente. Joey? O que aconteceu aí? Saiu a apresentação. Saiu a apresentação. Tá na apresentação? Eu não estou vendo. Não, saiu. Vou voltar aqui, então. Só um minuto. Ainda bem que foi só agora. Vou tentar passar aqui de novo, gente. Então. Voltou? Voltou. Voltou, né? Pronto, então só complementando, né, o que mais de exames, né, o pediatra já pode estar solicitando ali antes de encaminhar para um gastropediatra. Bom, é muito importante para a gente, esses pacientes, uma vez também que já tem um diagnóstico da doença inflamatória, que já cheguem para a gente com exames de triagem geral, principalmente se a gente está pensando em começar as medicações, né, imunomoduladores, biológicos. Então, já é interessante ir acelerando, né, a vida desse paciente, solicitando esses demais exames, né. Então, principalmente, né, descartar a TB latente, né, então solicitação do PPD, do raio-x de tórax, solicitação das sorologias virais, né, gerais, hepatite, CMV, herpes, Epstein-Barr, então fazer todas essas sorologias e principalmente checar cartão vacinal, né, ver o que pode estar ali atualizando as vacinas desse paciente, realmente para já chegar para a gente, né, dessa forma mais completa. Pronto, e com relação aos exames endoscópicos, o que a gente percebe muito quando a gente conversa com o pessoal da gastroenterologia adulta, né, é que existem algumas diferenciações para a questão da pediatria, certo? Para a faixa etária pediátrica é de fundamental importância a questão da biópsia
independente ali de não ter alteração na macroscopia. Então, eu trouxe, assim, um estudo bem interessante, né, que mostram que se não for feita a biópsia, né, se só for feita a biópsia na área normal, a gente estaria perdendo cerca de 53% a 95% dos diagnósticos na endoscopia e até 85,7% do diagnóstico na colonoscopia, né. Então, para a gente ver que seria um número muito grande de pacientes que a gente estaria perdendo o diagnóstico. Então, a importância de sempre que a gente pedir a endoscopia, a coluna, a gente está checando o resultado da biópsia e também frisar com os médicos que estão fazendo o exame que seja feita a biópsia, mesmo que a macroscopia seja normal. Pronto, aqui eu trouxe só um pouquinho essas imagens que eu achei bem interessante, porque quando a gente fala, né, lesão contínua, lesão salteada, né, a gente fica imaginando um pouco como isso é realmente na macroscopia, né, na hora que está fazendo o exame da coluna. Esse primeiro é de uma doença de Crohn, que é bem interessante, a gente vê a presença das úlceras, né, mas de forma salteada, ou seja, a gente vê áreas de lesões e áreas sãs, né, ao redor, e o que a gente percebe é que as úlceras são mais profundas, realmente, né? E na colite ulcerativa, a gente vê um acometimento de forma contínua, né? Toda aquela região realmente com esse processo inflamatório intenso. Pronto, com relação à histologia, quando a gente chega lá e recebe a biópsia, né? Existem algumas características específicas que vão fazer a gente pensar mais para Crohn ou para colite, né? Muitas vezes até a gente quebra a cabeça porque tem uma, não tem outra, né? A gente fica ali naquele diagnóstico da indeterminada, mas basicamente o que é mais comum da gente se ver do Crohn é uma infiltrado inflamatório transmural, as úlceras superficiais e profundas, fibrose extensa, a presença de abscesso de cripta já não vai ser mais tão comum, né? Na colite ulcerativa é mais comum, e é menos comum os pseudopólipos, e a presença de granuloma é comum na doença de Crohn. Já na colite ulcerativa, você vai ver aquele acometimento mais limitado à mucosa e submucosa, a presença das úlceras superficiais, fibrose leve ou nenhuma. Aqui os abscessos de cripta são mais comuns na colite ulcerativa. É mais comum também a presença de pseudopólipos. Esses pseudopólipos, né, eles descrevem principalmente porque você vai ter ali uma área acometida, rodeada por uma área de permeio sã que forma esse pólipos, mas que não chega a ser um pólipo intestinal, né? Por isso que dá esse nome de pseudopólipo. E na colite realmente não possui granulomas, né? Normalmente na biópsia. Pensando, vendo aí essa figura, Júlia, só fico imaginando assim que tanto o Crohn como a colite são biópsias muito semelhantes. Não é tão fácil para o patologista dar esse diagnóstico, né? Então, na verdade, para a gente vai ser uma soma de um quebra-cabeça, né? A gente vai montar tudo e dar esse diagnóstico, não só pela biópsia, né? Exatamente. Então, assim, porque esse granuloma, que é a única coisa que vai diferenciar as duas, ele só vai estar presente em torno de 30% das biópsias, né? Justamente. Os sintomas, a apresentação clínica, né, é também importante a gente colocar no pedidozinho da colono para guiar esse patologista. Isso aí é uma coisa muito importante. E assim, são muitos os desafios, né? Esse quebra-cabeça que a Julie falou, esse quebra-cabeça científico, ele não é uma coisa do presente, nem do passado, e vai continuar sendo sempre até o futuro. E que vai impactar isso aí, todo esse quadro clínico, né, esse atendimento individualizado do paciente, é que nos vai levar a pensar em que tratamento que a gente vai fazer para esse paciente. Então, o tratamento, existe um momento certo de você fazer cada um dos seus tratamentozinhos para cada paciente também, não só o tipo de apresentação, que a gente chama de uma janela de oportunidade, que seria importante a escolha desse tratamento nesse momento, para evitar complicações e cirurgias. Nós sabemos que o nosso paciente, ele tem uma vida toda com aquele intestino inflamado pela frente. E quanto menos procedimento cirúrgico, menos ressecções, mais qualidade de vida esse paciente vai ter. E o tratamento nós seguimos, nós podemos, normalmente no passado, seguíamos um step-up. Atualmente, com essa janela de oportunidade, nós podemos inverter essa pirâmide e ir para um tratamento top-down. Traduzindo, corticosteroides e imunossupressores, que são as drogas, inicialmente, para qualquer paciente com doença inflamatória, elas, em algum momento, vão se beneficiar mais com o imunobiológico para iniciar esse tratamento. Por isso é importante que esse paciente
diante de um diagnóstico, de uma suspeita diagnóstica, uma colonoscopia que já está sinalizando, já fazer aqueles exames de triagem todos que a Júlia falou, certo? Como essa aula não era muito foco tratamento, nós optamos em deixar o tratamento só para as perguntas, se for preciso. Então, quais são os alvos que nós devemos seguir na doença inflamatória? Primeiro, gente, a nossa blusa, o diagnóstico precoce, né? E esse diagnóstico precoce tem um protagonista maior, que é o pediatra. Então, o diagnóstico precoce vai mudar a vida dessa criança, não tenha dúvida disso. Porque nós vamos melhorar os sintomas, né? Nós vamos, com certeza, realizar menos exames, menos internações, porque nós vamos cicatrizar essa mucosa, e essa escolha do tratamento, ela vai fazer também que haja uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. E nós temos um alvo, né? O alvo é a melhora dos sintomas e a cicatrização da mucosa e a qualidade de vida. E nós vamos ter que, a cada visita dessa criança, ajustar o tratamento se essa meta não for cumprida. E, às vezes, essas crianças, elas chegam antes no pediatra, doutor, voltou a diarreia. Então, tá tomando os medicamentos direitinho? Tá, não? Voltar no gastro, para poder ele ajustar esses seus medicamentos. O que é que vem surgindo, gente? A gente pensa quando as coisas vão, se ajustando, ficando estáveis, o que é que vem surgindo? Uma terceira onda, sei lá o quê. Uma doença inflamatória refratária ao tratamento, esse é um dos nossos problemas, um dos nossos desafios, né? Porque nós atualmente temos limitação de imunobiológicos liberados no Brasil para crianças. Então, às vezes a gente reza para esses meninos fazerem 18 anos para poder usar os ter uma gama maior de imunobiológicos não respondedores. A necessidade de abordagem cirúrgica, que também é um desafio para o cirurgião pediátrico, né? Não é fácil você abordar uma criança com doença inflamatória, saber o momento certo e até mesmo o tipo de técnica que vai ser usada naquele paciente. A doença de início precoce e complicada, né? Vou lhe dizer, esse é uma dor de cabeça grande para todos nós, porque entre muitos diagnósticos diferenciais e, às vezes, o tratamento errado pode até piorar as coisas, né? E a falta de medicamentos para essa faixa etária. E nem tudo é tão ruim, né? Nós temos novos tratamentos. Por que não tornar tanto estudo de microbiota, a gente tem tanto artigo de microbiota, clinicamente, qual que vai ser a aplicação disso, né? Talvez, no futuro, não sei se tão próximo, mas eu confio que nós vamos ter uma identidade da nossa microbiota, sabendo quais são aqueles enterobactérias em que estão em deficiência e que precisamos repor. Hoje já temos como terapia em adultos, em crianças, eu não sei realmente se no Brasil, eu acredito que não, só Estados Unidos e Europa, o transplante de fezes, né? Que é uma coisa que vem surgindo também. Por que não esses novos tratamentos, além deles, novos imunos biológicos que venham serem adicionados ao que nós já podemos usar. E aqui nós vamos finalizar a nossa conferência. Com essa foto, todo ano, no dia 19 de maio, nós fazemos uma caminhada na beira-mar. Faz 2 anos que nós não temos mais como fazer isso, né? Tá ali eu e a doutora Amália. Nós temos uma interação muito grande com os gastroadultos, e a doutora Lúcia Libanês é uma pessoa que realmente ela tem um poder de unificar isso aí. Aprendemos muito, temos uma sessão mensal com eles, né? Isso é uma coisa muito positiva para a gente. E hoje, o que eu posso dizer é agradecer a doutora Amália, e hoje aqui com a Julie, que é um também das metas, é colocar novas pessoas, residentes, recém-formados, para entrar também nessa luta, e a Julie foi uma das residentes em que se identificou com doença inflamatória e veio para cá. Agradecer hoje, principalmente, aos nossos protagonistas, de coração mesmo, o doutor Lício, a doutora Roseni, a doutora Maria Lise, que foi quem mandou os vídeos, que eu acho que eu queria fazer uma coisa diferente nessa aula de hoje,
Agradecer a eles, que estão representando todos os pediatras da nossa sociedade, pelo apoio com os vídeos, e aos pediatras que são os grandes protagonistas da doença inflamatória intestinal. Muito obrigada. Eu assim, achei excelente a aula, vocês dois, a apresentação. Eu acho que todos gostaram. O que eu posso dizer, né, é que, assim, esse assunto, né, de uma grande relevância na pediatria. E, como a Eudênia falou, o protagonismo, né, dos pediatras é o mais importante. Porque ele é quem está na linha de frente, como dizia a doutora Roseni, doutor Lício, né, doutora Maria Lise, que estão na linha de frente, assim como todos vocês, e que realmente vai nos ajudar, e que vai encaminhar esse paciente mais precocemente, para que a gente possa dar um segmento e um tratamento adequado. Agora, Eudênia, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho que é muito interessante, esse momento que nós estamos vivendo na nossa pandemia, né, agora de Covid-19, onde eu acho que alguma coisa irá acontecer, talvez, não sei, de ruim, além do que já vem acontecendo, a mudança, até a alteração maior ainda da microbiota dessas crianças, que agora estão muito confinadas, com álcool gel mais intensamente, que menos elas têm contato com a terra, contato com animais, contato com o ambiente, né? Então, elas estão selecionando talvez mais ainda a microbiota, se tornando menos diversificada. Eu acredito que talvez isso venha aumentar até os casos no futuro. Né? É uma coisa que a gente pode imaginar. Eu queria agradecer muito a participação de vocês duas, vocês foram maravilhosas, foram muito boas mesmo, assim, achei que a apresentação foi ótima, esse tipo de apresentação interativa, e eu quero agradecer também, né, uma coisa que eu citei, que nós fazemos parte de um serviço, que é o serviço de gastropediatria, e que se não fosse, né, por toda a equipe, a gente também não chegaria onde a gente chegou. Porque nós dependemos também do pessoal lá de cima, que a gente chama, né, do quarto andar, que acompanha nossas crianças quando elas estão graves, quando elas precisam de cirurgia, quando elas precisam de internamento, e toda a equipe, né, de enfermagem, de cirurgiões e tudo. E isso é uma coisa muito importante para nós. Então, tenho que agradecer a todos. Nós não seríamos o que nós somos hoje se não fosse toda a equipe. Realmente nós funcionamos como um grupo. Agradecer à sociedade, né, em nome da Sinara, que está aqui nos representando, e espero que possamos voltar aqui com outros assuntos. Realmente, em junho, nós voltaremos com a doutora Micaela apresentando. Sim. E é isso. Eu queria abrir para alguma dúvida, alguma pergunta, no momento. Eu vi aqui, eu estava até acompanhando no chat, eu não vi o pessoal colocar nada por enquanto, mas peço desculpas que eu não estava no início da apresentação, eu estava saindo de um plantão, mas entrei logo na sequência. Parabenizar todo mundo, adorei a roupa, adoro quando a gente tem a cor que faz essa lembrança para algo que é tão importante. Eu trabalho não como pediatra geral, mas é o tipo de sintoma que é essencial, né? Trabalhar com diarreia e constipação, e é algo que daqui a pouco eu vou apresentar, que é o próximo contato que a gente vai ter aqui, que é um projeto novo que a SOCEP está apresentando. Então, é o tipo de sintoma que pode ser uma gama de possibilidades de diagnóstico. Então, foi muito boa a apresentação para mim, eu entendi muita coisa, fiquei curiosa de tratamento também, mas digo que sou limitada realmente no conceito, acabaria pedindo ajuda aos especialistas. Mas muito obrigada, doutora Eudênia, muito obrigada, Julie. O SEIB é a nossa referência realmente, e eu acho muito bacana, doutora Amália, quando a senhora coloca essa importância do trabalho em equipe, né? E aí entra muito esse perfil que a gente tem tentado trabalhar dentro da SOCEP, que a gente vai tentar ampliar os departamentos mesmo. Eu não sei se alguém vai acabar fazendo alguma pergunta, mas vou acabar tentando puxar um pouquinho o que a gente está querendo propor de projeto. A Ana Magda levantou a mão ali. Ana Magda. Aproveitar. Doutora Catarina também. Uhum. Foi sem querer, Eudênia, mas aproveitando, foi maravilhosa a aula de vocês, a apresentação, viu? Excelente, parabéns.
Obrigada. Alguma outra mão que eu não vi? Acho que não. Tá. Patrícia Moreira está com a mão levantada também, não sei se... Só fiquei envergonhado, podendo aproveitar o especialista online, ô meu povo. Se não tem perguntas, é porque eu acho que a gente cumpriu aí com... Eu também estou achando. De qualquer forma, então, queria até aproveitar, assim, para falar para vocês uma proposta que a SOCEP está tentando trazer, que é algo que a doutora Márcia apresentou e montou, que é tentando unir os departamentos e puxa um pouco isso que a doutora Amália nos trouxe, que a gente precisa estar trabalhando em conjunto. E aí, dentro da SOCEP, a gente vai tentar fazer essa união dos departamentos. Então, pegando essa gama de sinais e sintomas de trato gastrointestinal, a gente pediu um apoio ao Departamento de Cuidado Paliativo para trazer um pouco disso, e o departamento criou um projeto chamado de Gotas de Cuidado, para onde a gente pudesse ter pequenos momentos para abordar de forma teórica e muito curta, porque o assunto ele pode estar presente em todos os departamentos, mas para que a gente lembre o que é cuidado paliativo pediátrico, como a gente pode cuidar das crianças que apresentam alguns desses sinais e sintomas, né? E aí, no caso, hoje, a gente vai falar um pouco de náuseas e vômitos. Eu achei muito bacana, Dani, quando você colocou os vídeos, porque realmente as aulas hoje a gente está tentando fazer de cada vez mais um modelo um pouco mais interativo, porque a gente está direto nas telas, né? E hoje, então, a proposta da gente com esse projeto é tentar fazer pequenos vídeos, e é um projeto novo da SOCEP. Então, aí a gente vai tentar, em pequenos momentos desses de encontro, apresentar um pouquinho do que é cuidado paliativo para todos os pediatras também. Então, acho que como a gente parece não ter um pouquinho mais de pergunta, para a gente poder acabar um pouquinho cedo, né? E liberar todo mundo, eu vou pedir que a Cássia aqui reproduza o videozinho, tá bom? Olá, amigos! Hoje, o Departamento de Cuidados Paliativos Pediátricos da Sociedade Cearense de Pediatria dá início a um novo projeto, chamado Gotas de Cuidado. Através dele, pretendemos trazer gotinhas de informações sobre o cuidado paliativo, seja dentro de uma especialidade pediátrica, no controle de alguns sintomas específicos, ou mesmo retirando dúvidas e quebrando mitos e tabus. E para começar, o presente vídeo irá abordar alguns sintomas gastrointestinais. Mas antes, vou listar aqui alguns princípios que norteiam os cuidados paliativos pediátricos e que com certeza vão nos ajudar a entender o conteúdo deste vídeo. Olha só, eles devem buscar o alívio dos sintomas e a melhora da qualidade de vida. Estão indicados a todas as crianças ou adolescentes que sofram de doenças crônicas, terminais ou que ameacem a sobrevida. A proposta terapêutica curativa não se contrapõe aos cuidados paliativos pediátricos, que não objetivam abreviar a vida do paciente. E, por fim, devem ser consistentes com as crenças e valores da criança e de seus familiares. Então, amigos, os sintomas digestivos são muito comuns em doenças graves e potencialmente fatais, especialmente nos pacientes em fase final de vida. Podem ser secundários a patologias do trato digestivo ou não. Também podem ser manifestações adversas, tanto de tratamentos curativos quanto de sintomáticos. E, por fim, sua origem pode ser de ordem psicossocial e espiritual, motivo pelo qual a interdisciplinaridade é essencial. As gotinhas de hoje vão abordar as náuseas e os vômitos, e todas as peculiaridades dentro do cuidado paliativo. Vem comigo! Esses dois sintomas estão comuns, e os que mais angustiam não apenas o paciente, mas seus familiares também. A náusea é um sintoma essencialmente subjetivo, que vai ser influenciado por fatores emocionais e cognitivos. Sua queixa deve ser valorizada sempre, afinal, não é fácil suportar suor frio, cialorreia, tontura, desconforto abdominal sem ser medicado, né? Já os vômitos têm etiologia multifatorial e fisiopatologia complexa, envolvendo componentes orgânicos e emocionais também.
Para cada mecanismo existe um antiemético que vai atuar em receptores específicos presentes na zona de gatilho, no assoalho do quarto ventrículo e no centro do vômito, na região pós-trema da medula espinhal. Vejam aqui as diferentes regiões, estímulos e mecanismos envolvidos no vômito. Agora ficou claro como ansiedade, hipertensão intracraniana, obstrução intestinal, constipação, medicamentos como opioides, químio e radioterapia podem ocasionar esses sintomas, né? É por isso que o primeiro tratamento dos vômitos inclui justamente a sua prevenção. Se é conhecido que determinada terapêutica tem características emetizantes, devemos nos antecipar ao sintoma. Em alguns casos, já é recomendado deixarmos a medicação de horário na prescrição e não apenas se necessário ou a critério médico. Essa dica de ouro vale para muitos sintomas, incluindo a temível dor. Pessoal, eu sei que vocês conhecem esses medicamentos e suas características melhor do que eu. Fiz essa listinha apenas para chamar a atenção ao último item, obstrução intestinal. Notem que temos 3 opções terapêuticas possíveis: conservadora, farmacológica e cirúrgica. A indicação de cada uma delas vai ser definida pela fase da doença do nosso paciente, em conjunto com as expectativas dele e da sua família. Na minha cabeça, esse cuidado funciona como uma sintonia fina de um rádio. Qual opção terapêutica vai gerar melhor cuidado e menor sofrimento com amparo científico, ético e legal? Quando a música chegar nítida aos ouvidos de todos, é porque conseguimos a sintonia perfeita. Outra situação. Imagine que seu paciente vai necessitar de morfina para tratamento de dor refratária. Pode ser que ele apresente náuseas e vômitos nas primeiras 2 semanas, como um efeito adverso da morfina. O uso de um antagonista da dopamina, como a metoclopramida, domperidona ou haloperidol, juntamente com a progressão lenta das doses do opioide, vão permitir que você controle os sintomas gastrointestinais na mesma medida em que obtenha analgesia. As náuseas e os vômitos vão desaparecer no tempo esperado e seu paciente vai agradecer. Você também vai fazer os ajustes hidroeletrolíticos, enquanto o nutricionista vai dar o grau na alimentação. E de mãos dadas com vocês, psicologia, serviço social e todos os demais profissionais irão acessar as dimensões emocionais, sociais e espirituais do paciente e seus familiares. Cada um contribui de alguma forma e todos ganham, principalmente o binômio família-paciente. Agora, se o seu paciente encontra-se em fase terminal, além de controlar os sintomas, você precisa ficar atento às sobrecargas de volume. Caso contrário, resultará em aumento das secreções respiratórias, piora do desconforto e edema pulmonar. Vale lembrar que nessa fase, se o paciente apresenta baixo gasto calórico e muito provavelmente não sentirá fome nem sede. E caso sinta, pequenos volumes serão suficientes para saciá-lo. Volumes grandes resultarão em dor abdominal e desconforto, o que é o oposto do que queremos, não é verdade? Nós bem sabemos que a alimentação tem forte associação cultural, emocional com a vida e a dignidade humana, motivo pelo qual sua suspensão completa é causa de muito sofrimento aos familiares e cuidadores de pacientes em fim de vida. A forma mais coerente de lidarmos com tamanho estresse além do conhecimento aprofundado da fisiologia do processo ativo da morte, efetuar uma boa comunicação com a família. Devemos entender e respeitar o ponto de vista dos pais, ao mesmo tempo em que argumentamos de forma empática nossa decisão, com base científica. Lembra do radinho? Pois é, sintonia fina aqui também, viu, pessoal? Bom, queridos amigos, nossas gotinhas terminam por aqui. Esperamos que tenham gostado e que tenha sido útil para vocês. A nossa equipe fica à disposição e aceitando sugestões para mais vídeos de gotas de cuidado, viu? Muito obrigada pela atenção e por terem assistido até o fim. Um forte abraço a todos. Prontinho. Gente, mais uma vez eu quero agradecer
agradecer quem ficou aqui conosco até o fim. A SOCEP tem se esforçado para manter uma rotina de atividades teóricas, tentando ampliar essa abordagem do pediatra, já tentando fazer uma agenda, né, de possibilidades dos especialistas, mas com esse olhar para o pediatra geral. E a gente está com essa proposta agora de tentar trazer pequenas pinceladas do que é cuidado paliativo em alguns encontros nossos. Em breve a gente vai estar trazendo um pouco sobre o planejamento do nosso Congresso Cearense de Pediatria. Eu espero que no nosso próximo encontro eu possa já estar pincelando alguma coisa para a gente também. E acho que é isso. Muito obrigada, doutora Eudênio, muito obrigada, doutora Amália, muito obrigada, Júlio, muito obrigada a todos os colegas que ficaram conosco até agora.